Um jogo de sobrevivência em um dormitório assombrado surge. Duplas aleatórias são formadas e designadas a um dormitório deteriorado. Para sobreviver, você deve entregar moedas fantasmas como aluguel em tempo hábil. Se o aluguel estiver atrasado por 3 dias, uma pessoa no dormitório será morta aleatoriamente. Durante o dia, 2 pessoas precisam procurar comida no apartamento e materiais que podem atualizar o dormitório. À noite, eles precisam se esconder juntos no dormitório para escapar da perseguição de fantasmas. Os colegas de quarto são combinados aleatoriamente com base nos relacionamentos interpessoais. E você tem muita sorte de não apenas compartilhar um quarto com o incrivelmente belo piadista Sully, mas também de ter obtido talentos de sobrevivência excepcionais. Seu talento de nível S é a invisibilidade da arte fantasma. Depois que a invisibilidade é ativada, monstros e jogadores não podem ver ou tocar, mas a desvantagem é que você não pode se mover ou ficar invisível por muito tempo. E o talento de nível S que o piadista Sully obteve é o coração do desastre, que pode transferir o ódio do monstro para outros jogadores e até mesmo transferir o dano recebido. É por isso que você viu um painel de jogo aparecendo repentinamente em sua visão, e então você começou a verificar suas informações de atributos. De lá, você soube que seu colega de quarto pode deixar o dormitório. Mas deixar o dormitório dividirá metade das moedas fantasmas do dormitório, e as moedas fantasmas do dormitório são um recurso compartilhado extremamente importante. As moedas fantasmas serão automaticamente deduzidas como aluguel às 6 horas todas as manhãs. Então você tirou o manual de sobrevivência do dormitório de sua mochila e sentou-se na cama de baixo com Sully para folhear. Por favor, construa a porta do dormitório o mais rápido possível. O portão do dormitório tem uma função de abrigo. Existem 25 andares em todo o apartamento, e a maioria dos dormitórios está vazia. Pode haver perigo lá dentro, seja de dia ou de noite. Os materiais e fantasmas lá dentro serão atualizados a cada 2 dias. Se não houver sobreviventes no dormitório, também se tornará uma sala de fantasmas ou uma sala de recursos, o que faz você olhar para a porta vazia do dormitório, e um painel aparece abaixo. E os requisitos de construção da porta do dormitório: 10 pedaços de madeira. Vendo isso, você sugeriu a Sully que saíssem juntos para coletar materiais. Afinal, somente depois de construir o portão com sucesso durante o dia é que haverá uma chance de sobreviver à noite, e o talento coração do desastre de Sully é uma habilidade de suporte muito boa. Será muito mais conveniente para 2 pessoas trabalharem juntas, mas Sully originalmente queria recusar depois de ouvir isso, e então queria se esconder sozinha no dormitório. Mas depois de pensar sobre isso, ela desistiu da ideia, hesitou um pouco e se levantou e disse: "Vá, eu vou com você, não me abandone. Somos colegas de quarto que estão de costas um para o outro, como poderíamos abandoná-lo?" Vendo que Sully é fácil de conversar, seu coração suspenso foi finalmente aliviado. Assim que vocês dois saíram, viram alguém do outro lado, aparentemente um par de irmãs. Mas olhando para a expressão dele sem medo algum, você e Sully não os cumprimentaram, mas continuaram observando o ambiente deste andar do apartamento. Logo ficou claro que este era o 7º andar e havia um total de 10 dormitórios, de 701 a 710, mas parecia haver apenas 4 dormitórios com jogadores. Em outras palavras, há provavelmente apenas 8 jogadores por andar. Aqui você chegou em frente a um dormitório com um portão. Pode haver materiais ou perigo lá dentro. De repente, um casal de meia-idade caminhou até o corredor, olhando para você e Sully e não muito longe, aparentemente querendo dividir um pedaço do bolo. Vendo esta cena, você franziu a testa e se aproximou do ouvido de Sully e disse suavemente: "Se houver um monstro lá dentro e ele estiver de olho em você, use diretamente seu talento para deixar o fantasma perseguir o casal." O rosto de Sully ficou surpreso no início, mas logo entendeu o que você queria dizer e assentiu. Quando você girou a maçaneta e abriu a porta, descobriu que a porta não estava trancada e havia um machado em uma mesa lá dentro. Estranhamente, o punhal emitia uma leve luz negra. Você rapidamente pegou o punhal para verificar as informações. Punhal fantasmagórico. Um punhal contendo um pouco de energia fantasmagórica pode ferir fantasmas. Qualidade comum, valendo 50 moedas fantasma. No momento em que você estava extremamente animado, Sully se aproximou do casal de meia-idade e se aproximou. "Gufan, aquele tio e tia estão vindo." Depois de ouvir isso, você imediatamente segurou o punhal com força em sua mão, observando atentamente os dois se aproximando de você. "Jovem, achado não é roubado. Você poderia me mostrar o que você conseguiu lá dentro?"
Sem dizer uma palavra, você exibiu o punhal em sua mão, intrigando-o com sua aparência para pegar. E o homem de meia-idade olhou para o punhal cercado por energia negra, não parecendo um objeto comum. Um brilho de orgulho brilhou em seus olhos. Inesperadamente, no momento em que ele se aproximou para pegar, você rapidamente esfaqueou seu peito com rapidez e precisão, assustando o homem de meia-idade, que recuou imediatamente. Que porra você está fazendo? Fui eu quem encontrou isso. O risco de abrir a porta do dormitório também é assumido por mim e meu colega de quarto. Você está tentando tirar as coisas que encontramos agora? Você ficou na frente de Sully, olhando friamente para o casal desconhecido. A atmosfera tensa fez o homem de meia-idade recuar alguns passos. Ele não tinha certeza se Gufan atacaria novamente e machucaria as pessoas, então ele só podia puxar sua esposa para trás lentamente. Depois de olhar profundamente para você por um tempo, os dois decidiram sair daqui, observando as figuras dos dois partirem. Só então você percebeu que os inimigos não são apenas os fantasmas no apartamento, mas também podem ser outros jogadores. Até mesmo o conflito com os jogadores no estágio inicial pode ser ainda maior. O barulho agora atraiu a atenção de alguns jogadores. Neste momento, eles estão todos espiando na porta do dormitório, observando curiosamente a tela. Um par de irmãs, um casal de meia-idade, um casal de jovens namorados, mais você e Sully. Estes são os 8 jogadores no dormitório do 7º andar. Nesse momento, Sully franziu a testa com raiva. Gufan, como eles podem ser tão maus? Este punhal é claramente nosso. Se você fosse um pouco mais rápido, poderia ter esfaqueado aquele cara até a morte. Não importa ele. Já que eles evitaram, não deveriam nos incomodar. A reação de Sully foi inesperada para você. Parece que ele também é uma pessoa sincera. Então você pegou o punhal e olhou para a mesa ao lado, pensando secretamente se poderia decompor produtos de madeira para obter madeira. Depois de pensar por um momento, você se agachou. Você pegou o punhal e cortou uma perna da mesa, obtendo 5 madeiras, mas como a eficiência era muito lenta. Então você decidiu não continuar perdendo tempo aqui. Ao mesmo tempo, o casal de meia-idade chegou nervosamente em frente à porta de um dormitório. Eles pareciam ter muito medo de que não houvesse perigo atrás da porta, porque o guia de sobrevivência provavelmente não mentiria. Inesperadamente, no momento em que ele abriu uma fenda na porta, um braço esguio e verde de repente se estendeu de dentro e agarrou o pescoço do homem de meia-idade. E esta cena também assustou você de longe. Você rapidamente puxou Sully para trás alguns passos. Com o grito do homem de meia-idade, aqueles dedos verdes se inseriram em seu pescoço. Em um instante, o pescoço foi quebrado por uma força estranha e inimaginável. E a esposa, que estava assustada ao lado, nunca pensou que seu marido seria o primeiro jogador a morrer. E aquele braço verde também se retraiu lentamente neste momento. Aparentemente, o objetivo foi alcançado e não prestou atenção à mulher de meia-idade. Você ficou tão assustado com esta cena que ficou coberto de suor frio. Todo o processo pode não ter durado nem 3 segundos, e o monstro desconhecido atrás da porta já havia quebrado o pescoço do homem de meia-idade, e agora você está pensando: se eu estivesse invisível, poderia evitar isso? Mas você não se atreve a ir agora. A cabeça do homem de meia-idade rolou até a porta 705, ao lado da sua, sendo o número do seu quarto 707. E o número do quarto deste braço azul é 709. Você engole saliva constantemente, lembrando de todas essas informações. Inesperadamente, neste momento, foi transmitido um anúncio do apartamento 1086. A primeira jogadora morta foi a irmã Jean, aviso amigável. Se você não pode ter certeza se há perigo dentro da porta do dormitório, você pode optar por bater primeiro, e depois de ouvir o anúncio, você imediatamente puxa Sully para procurar suprimentos, porque antes você estava em um beco sem saída, e não bateu na porta quando abriu a porta do quarto 707 pela primeira vez. Mas, felizmente, não há perigo atrás desta porta, mas sim uma adaga que parece ser de valor inestimável. Sully, peço desculpas. Se tivéssemos aberto a porta do 709, com nossa reação, não está claro se poderíamos usar nossos talentos para evitar o ataque. Depois de ouvir, Sully, embora também estivesse pálida, ainda o confortou dizendo que não importava, e depois de pensar um pouco, você segura firmemente a adaga na mão e chega em frente à porta 709. Sully corre apressadamente e pergunta: Gufan, o que você está fazendo? Há fantasmas aqui dentro.
Então você, sob os olhares surpresos de todos, bate educadamente na porta do número 709, e no segundo seguinte ouve-se um estrondo vindo de trás da porta. Isso te assusta e te faz recuar vários passos, mas estranhamente esta porta não se abre, e quando você está se preparando para levar Sully para outro lugar, a mulher de meia-idade ao lado olha furiosamente para você, perguntando em voz alta por que você não salva, já que obviamente tem aquela adaga estranha. Essa é definitivamente uma coisa especial usada para combater monstros. Ah, você está falando disso. Você olha para a adaga em sua mão e olha para os outros. Então, com um tom sarcástico, você diz friamente, pensem na minha arma, e ainda querem que minha arma os salve. Vocês querem todas as coisas boas, eu não consigo nem dizer. Depois de dizer isso, você puxa Sully novamente. E chega à porta do 710, mas Sully de repente se oferece para tentar desta vez. Mas seu rosto ainda está um pouco pálido. Olhando para a porta do quarto 710, ela não pode evitar o medo, afinal, ela não pode garantir que não haja fantasmas atrás dela. E ela também não pode garantir que terá tempo de ativar sua habilidade de talento, enquanto você está de pé ao lado, incentivando Sully em voz baixa. Enquanto Sully batia cautelosamente na porta, outro casal estava aprendendo com você e Sully, e também começou a bater em uma porta. Depois de muito tempo, ainda não há resposta dentro da porta. Sully dá um suspiro de alívio e está se preparando para abrir, mas você a impede. Você se agacha na frente da porta e cola seus ouvidos na porta. Sully imediatamente entende o que você está fazendo. Isso pode ser mais seguro. Embora o jogo apenas sugira que você pode usar batidas para julgar, isso não significa que não haja outras maneiras, até sentir que realmente não há nada atrás da porta. Você girou a maçaneta e abriu a porta de madeira à sua frente. Lá dentro havia uma cama de solteiro com um cobertor sobre ela. Alguns pedaços de madeira foram colocados sob a cama. Você pegou aqueles pedaços de madeira em suas mãos e de repente ouviu uma mensagem dizendo que você obteve 7 pedaços de madeira. Ao mesmo tempo, você também encontrou um baú do tesouro comum sob a cama. Vários recursos de sobrevivência ou até moedas fantasmas podem ser abertos lá dentro. Você não esperava que sua sorte fosse tão boa. Havia bons suprimentos em 2 salas seguidas. Depois de abrir o baú, você obteve 3 moedas fantasmas, 5 pedaços de madeira e 2 pães. Dessa forma, você e Sully não só tinham comida, mas também juntaram 17 pedaços de madeira. Alguns minutos depois, vocês voltaram para o dormitório. E arrastou de volta a mesa com uma perna cortada, e então usou 10 pedaços de madeira para completar a porta do dormitório, com uma explosão de energia negra surgindo. A porta do dormitório apareceu do nada de uma forma mágica na moldura da porta vazia. O par de irmãs lá dentro olhou para esta tela com surpresa. Suas expressões estavam cheias de choque. Claro, você e Sully também não ficaram surpresos. Sully murmurou para si mesmo. Isso é tão mágico. A construção da porta de madeira velha do dormitório de nível 1 foi bem sucedida. Requisitos de construção da porta do dormitório de nível 2. 20 pedaços de madeira, 10 moedas fantasmas. Foi quando você notou na maçaneta da porta de madeira velha. 2 chaves ainda estavam penduradas ali, então você rapidamente as pegou e entregou uma para Sully. Agora vocês dois só precisam de água em seus suprimentos, mas não há pressa agora, então você foi ao banheiro do dormitório. É muito comum e nada diferente de um banheiro público, mas não há botão de descarga aqui. Assim que você suspirou. No segundo seguinte, uma interface de atualização apareceu na sua frente. Requisitos de atualização do banheiro de nível 2. 10 pedaços de madeira. 10 pedras. 20 moedas fantasmas. Foi quando você percebeu que o banheiro também poderia ser atualizado. Só não sei se haverá um botão de descarga depois da atualização. Sully ao lado também ficou completamente pasmo. Gufan, que tal não usarmos o banheiro hoje? Se não pudermos dar descarga, qual será o cheiro no quarto? Você balançou a cabeça e disse: as pessoas têm 3 necessidades urgentes. É definitivamente ruim para o corpo segurar. Mas foi quando você de repente pensou que outros dormitórios também têm banheiros. Só não sei se podemos usar os deles. Então você continuou olhando para as instalações da sala. As camas de beliche são semelhantes às dos dormitórios universitários. Mas está muito dilapidado. Os cobertores nas camas também têm cheiro de mofo. Requisitos de construção da cama de nível 2. 30 pedaços de madeira, 20 algodões, 15 moedas fantasmas. Sully olhou para as camas que poderiam ser atualizadas e ficou imediatamente feliz.
Não sei se é por causa dos ácaros na cama de baixo. Sinto minha costa coçando agora. Então você continuou olhando para outros lugares no dormitório apertado. Existem 5 instalações aqui, incluindo a porta do dormitório e o banheiro. A cama pode ser melhorada, mas a mesa e as 2 cadeiras restantes não podem. Mas agora as atualizações exigem que o dormitório seja totalmente atualizado para o nível 2. Sulio e ao lado lembrou você, Gufan. O conteúdo do guia de sobrevivência mudou. Você inclinou a cabeça e olhou para o conteúdo do guia de sobrevivência na mão de Sulio. Está escrito que um dormitório de nível 1 pode produzir um fantasma por dia, mas precisa consumir fantasmas de aluguel. Não atualize o dormitório a menos que seja absolutamente necessário, embora atualizar o dormitório possa tornar o ambiente em que você mora melhor, mas o aluguel necessário também será maior. Se você não tiver comida e água e não quiser abrir caixas cegas em dormitórios não tripulados, pode vir ao primeiro andar do apartamento. Pode haver maneiras de obter suprimentos e fantasmas lá. Olhando para a última frase, você de repente fica curioso sobre o que há no primeiro andar do apartamento. Então você abre o tablet de bate-papo do apartamento para ver se algum jogador chegou a esse ponto. Tablet de bate-papo do apartamento número 10.086, número de dormitórios 40, número de jogadores 77. Vendo isso, você ficou um pouco surpreso. Eu não esperava que 4 pessoas já tivessem morrido neste apartamento. É muito assustador. As pernas do meu irmão foram comidas por um monstro atrás da porta do dormitório. No final, ele perdeu muito sangue e morreu na minha frente. Eu quero voltar, não quero ficar aqui. Eu sou o presidente de uma empresa entre as 500 maiores. Se o mentor por trás dos bastidores puder me deixar voltar, eu lhe darei 10 bilhões. Os de cima ainda não entenderam a situação? Essa força misteriosa nos teletransportou para este apartamento dilapidado. Este é definitivamente um grande evento paranormal. Pessoal, quando vocês terminarem de construir as portas dos dormitórios, quem puder vir ao primeiro andar, pode vir dar uma olhada. Existem 2 instalações no primeiro andar, uma pequena loja que vende suprimentos e requer o uso de fantasmas. E há também um lugar para ganhar fantasmas. Você vê que finalmente alguém disse o que queria saber. Então a Federação IT perguntou àquela pessoa, irmão, você pode dizer qual é a instalação que ganha fantasmas? Dê uma olhada você mesmo. Não consigo explicar em pouco tempo. Parece ser um jogo. Depois de obter as informações, você disse a Sulio que queria descer para ver o que havia no primeiro andar. No entanto, Sulio se levantou e disse, eu vou com você. Então vocês 2 abriram a porta do dormitório. Inesperadamente, um calafrio percorreu da sola dos pés até o topo da cabeça, porque o corpo no corredor desapareceu e não havia vestígios de sangue no chão. Mas pensando bem, já que todo mundo transmigrou, coisas tão terríveis podem acontecer. Gufan, até um corpo tão grande desapareceu. Entendo. Vamos descer, então. Vendo você tão calmo. Sulio e não sabia por que sentia uma certa segurança. Quando vocês chegaram ao corredor, não havia movimento ali. O ambiente escuro sempre faz você sentir que um monstro vai surgir, mas você olha para o tempo na interface do jogo. Ainda são 11 da manhã, então só posso seguir em frente. Depois de chegar ao quarto andar, vocês encontraram 2 grandalhões. Parece que eles também são jogadores que querem dar uma olhada no primeiro andar. Os 2 grandalhões olharam para você com cautela. Um dos grandalhões, depois de ver Sulio atrás de você, de repente teve os olhos brilhando. Você tapou o nariz. Como os 2 são companheiros de destino agora? Por um momento, a atmosfera no corredor ficou um pouco tensa. O outro grandalhão rapidamente o puxou para baixo. Cara, não perca tempo. Quando vocês chegaram ao primeiro andar, descobriram que havia mais 8 jogadores aqui, e a porta de vidro do primeiro andar estava bem fechada. Do lado de fora, havia uma névoa negra bloqueando a visão das pessoas. Ao mesmo tempo, em ambos os lados do portão, havia 2 edifícios semelhantes a lojas de conveniência. Uma placa dizia Loja de Moedas Fantasma. Depois de entrar, você pode usar moedas fantasmas para trocar por pão e água, bem como madeira e pedra. Você acha que é forte o suficiente para roubar os suprimentos de dentro. Outra placa dizia Jogo de Moedas Fantasma. Você pode ganhar moedas fantasmas jogando minijogos com o mestre lá dentro. Se você perder o jogo, você perde moedas fantasmas. Se você não tiver moedas fantasmas, você pode usar um de seus próprios órgãos para substituí-las. Se você acha que é forte o suficiente, você pode roubar as moedas fantasmas dele.
Um homem de terno chegou ao jogo de moedas fantasma. Eu tenho uma moeda fantasma. Eu quero ver o que tem neste jogo. Mas, no final, em menos de 5 minutos, ele saiu com uma expressão embaraçada no rosto. Um jogador masculino ao lado perguntou a ele: Irmão, que tipo de jogos tem lá dentro? O jogo é difícil? Existem 3 tipos de jogos para escolher lá dentro: perguntas e respostas, dados, vida e morte. Entre eles, dados é o mais simples. Você compara os pontos com o fantasma do outro lado, quem tiver o maior. A aposta é uma moeda fantasma. Se for um jogo de perguntas e respostas, ele fará uma pergunta. Sua resposta deve estar correta para receber uma moeda fantasma. Se a resposta estiver incorreta, será um empate. Você não ganha nem perde. Isso não parece difícil. E o último, vida e morte? E como você perdeu? Ouvindo a pergunta curiosa do jogador masculino, outros jogadores, incluindo você e Sully, olharam para o homem de terno com curiosidade. Vida e morte. O monstro lá dentro lhe dará 2 cartas. Uma carta é vida. Se você comprar, receberá 100 moedas fantasmas. A outra carta é morte. De acordo com as regras, se você comprar, morrerá. E sempre que um jogador compra uma carta de vida, uma carta de morte será adicionada às 2 cartas. Ao mesmo tempo, cada jogador só pode comprar uma carta de vida por semana. O homem de terno disse com algum medo, obviamente com medo do jogo Vida e Morte. No final, ele escolheu o questionário, mas o fantasma fez uma pergunta que era a questão final da matemática do Galcal. Só pôde dar uma moeda fantasma para o fantasma. Depois de ouvir o conteúdo, suou profusamente e correu para o jogo de moedas fantasmas. Mas logo saiu correndo animado novamente, com moedas fantasmas nas mãos, dizendo que o jogo era muito fácil. Queria entrar de novo, mas foi informado de que precisava entrar na fila. No entanto, alguém perguntou qual era a pergunta. Ele não disse nada. Neste momento, Sully olhou para a longa fila, pensando em qual jogo seria melhor escolher. E você percebe que ambos têm fortes habilidades de sobrevivência. Se escolherem vida ou morte e pegarem a carta da morte. Não sei se o talento de invisibilidade pode evitar o ataque de fantasmas. Se puder, há 50% de chance. 50% de chance de não sofrer danos. Então você enviou essa ideia para Sully através de uma mensagem privada no jogo. Mas Sully acha que sua ideia é muito perigosa e que morrerá se apostar errado. E você naturalmente sabe disso, mas neste apartamento, a sobrevivência inevitavelmente envolve esse tipo de coisa. Deixar um talento poderoso sem usá-lo é um desperdício. Ao ouvir sua resposta, Sully ficou um pouco sem palavras. Ele disse que seu talento pode transferir o alvo dos fantasmas e os danos sofridos. Não sei se é possível se transferir para outra pessoa ao tirar a carta da morte. Quando chegou a vez de Sully, ele abriu a porta do jogo de moedas fantasmas com apreensão e entrou. Dentro havia uma mesa velha e mofada, e do outro lado da mesa estava sentada uma caveira. Seus 2 buracos vermelhos sangue encaravam Sully, fazendo-o sentir um arrepio na espinha. No entanto, ele ainda se sentou em frente à caveira com firmeza. Jogador Sully. Questionário. Dados. Vida ou morte? Escolha o jogo que você quer jogar comigo. Após uma breve reflexão, Sully disse ao oponente que escolheu o questionário. E este também é o jogo preferido de outros jogadores. Afinal, os outros 2 jogos dependem da sorte. A caveira tirou uma pilha de pergaminhos marrons da gaveta e entregou um para Sully. E Sully pegou e descobriu que havia uma pergunta estranha. Existem fantasmas neste mundo? Isso deixou Sully um pouco confuso, só de estar sentado na frente dele. Essa caveira falante, deve haver fantasmas neste mundo, certo? Então Sully escreveu sim no pergaminho. E entregou para a caveira com apreensão. Inesperadamente, a caveira acenou com a cabeça para essa resposta, tirando uma moeda fantasma da gaveta e entregando a Sully. Neste momento, Sully nunca imaginou que uma moeda fantasma pudesse ser obtida de forma tão simples. Ele de repente pensou que antes havia um azarado que tirou uma questão de matemática e, por não conseguir resolvê-la, teve suas moedas fantasmas deduzidas. E a questão de matemática não podia ser resolvida, porque se você não sabe, não sabe. De repente, uma força estranha apareceu no corpo de Sully e o empurrou para fora da porta. Isso também provou que um jogador só pode jogar uma vez no questionário. A próxima pessoa é você, e isso deixa curioso para começar a observar essa caveira. Jogador Gufan. Questionário. Cabeça. Vida ou morte? Escolha o jogo que quer jogar comigo.
Depois de terminar, você perguntou novamente. 3 regras. Mesmo que cada pessoa que venha seja assim, a caveira ainda responde pacientemente. Só que você perguntou adicionalmente, se escolher vida ou morte e escolher a placa da morte, de que maneira você me atacará? No entanto, para esta pergunta, a caveira não respondeu imediatamente. Não sei se é porque a pergunta é muito complexa ou se a caveira não quer responder. Ok. Eu entendi. Eu escolho vida ou morte. Depois de dizer isso, um olhar de loucura brilhou em seus olhos. Ou tem sucesso ou morre. Você está muito curioso para saber até onde seu talento de sobrevivência pode chegar. Desde a primeira vez que você abriu a porta do dormitório, você sabia que a sobrevivência a seguir seria um número incontável de apostas. Agora, se você ganhar a aposta, pode reduzir a taxa de mortalidade futura, porque a probabilidade da primeira rodada é a maior, uma vez que um jogador aposte com sucesso primeiro. A probabilidade de obter vida na carta de vida ou morte se torna cada vez menor. Esta caveira não falou e tirou 2 cartas diretamente da gaveta, dizendo para você escolher uma, e você não hesitou em escolher a da esquerda. Inesperadamente, quando você abriu e viu que era a carta da morte, a caveira de repente se levantou e caminhou em sua direção. Vendo esta cena, você rapidamente ativou o talento de nível S, Corpo da Sombra Fantasma. É como andar e levantar a mão, usar talentos é uma habilidade inata. No segundo seguinte, você de repente sentiu um líquido frio, e todo o seu corpo começou a ficar rígido. Em sua perspectiva, inúmeras cores ilusórias passaram diante de seus olhos, e uma intenção estranha veio à sua mente. Neste momento, você sente que sua cabeça está começando a ficar tonta. Talvez esse estado continue por muito tempo e você perca a consciência diretamente. E o olhar vazio da caveira continha perplexidade. Obviamente, seu corpo de sombra fez com que ele perdesse o alvo. Desamparado, ele só conseguiu retornar ao seu assento. Então você soltou um suspiro de alívio, pensando que isso significava escapar da perseguição da caveira. Apresse-se e desfaça lentamente o estado do seu corpo de sombra. Inesperadamente, uma força estranha de repente surgiu ao seu lado, e o empurrou diretamente para fora da porta. Vendo esta cena, Sully, do lado de fora da porta, soltou um suspiro de alívio. Gufan, como foi? Você balançou a cabeça e não respondeu imediatamente. Falhou, mas tudo bem. Te digo em particular daqui a pouco. Obviamente, tem muita gente aqui. A maioria dos jogadores está de olho em você. Sully acena com a cabeça e sugere dar uma olhada em outra loja de parede fantasma. Talvez encontre algo que precise lá dentro. Vocês têm 10 moedas fantasmas no momento, mas você não bebeu água a manhã toda e está com um pouco de sede. Se o preço da água não for caro, podem tentar comprar uma garrafa com as moedas fantasmas. Quando vocês entram na loja, descobrem que há poucos itens nas prateleiras. Comida, água, madeira e pedra. Só tem essas 4 coisas. Pedra custa 2 moedas fantasmas cada, e a comida só pão e macarrão instantâneo, mas não dá para comprar macarrão instantâneo. Afinal, precisa ferver água para preparar. Foi o que Sully sugeriu a Gufan. Que tal comprarmos uma garrafa de água? Se estivermos com fome, comemos pão. E você não recusou. Tirou uma garrafa de 500 ml de água e foi para o caixa. Atrás do caixa, como sempre, estava um esqueleto. Depois de pagar, você e Sully continuaram andando pelo apartamento. Durante esse tempo, Sully bebeu um gole de água. E perguntou se você queria beber, embora os dois beberem da mesma garrafa fosse um beijo indireto, mas obviamente agora. Em seguida, você lhe der o caminho e abre a porta do dormitório no corredor vazio para continuar coletando suprimentos. Se encontrar um ataque de monstro lá dentro, você usa a invisibilidade para evitar o dano diretamente. Sully, ao lado, só consegue olhar chocado enquanto um tentáculo escuro atravessa o ar. E então se retrai para trás da porta, enquanto você não sofre nenhum dano. Dessa forma, você invadiu as portas dos dormitórios contando com a invisibilidade, sem se importar se havia fantasmas lá dentro. Depois de um dia inteiro, já coletaram 17 moedas fantasmas. E também 40 madeiras, 10 pedras, 2 algodões e até um diagrama de construção de machado fantasma. Possui 10 pontos de equipamento fantasma e um alcance de ataque maior. Às 18 horas daquela noite, você e Sully voltaram para o dormitório. Ao mesmo tempo, compraram mais 4 pães e 2 garrafas de água. Você olhou para as 47 madeiras que tinha e abriu o mercado de negociação.
para ver se conseguia trocar algumas madeiras por moedas fantasmas, mas todo o mercado de negociação está pedindo moedas fantasmas. Todos estão trocando materiais por moedas fantasmas. Afinal, o poder de compra das moedas fantasmas ainda é muito grande. Elas podem ser usadas como moeda na loja. Não dá para dar madeira para o balconista. E outras coisas para trocar por moedas fantasmas. E todos têm que pagar 10 moedas fantasmas como aluguel todos os dias. Isso também prova a escassez de moedas fantasmas. Sulio então diz que está com sede e se pode beber água. Depois de ouvir isso, você pega uma garrafa de água da mochila e entrega para ele. Neste momento, você também está com um pouco de fome. Um dia inteiro explorando materiais e usando talento. A resistência física já diminuiu para mais de 40. Depois que vocês consumiram uma garrafa de água e um pão cada, jogaram o lixo no canto. Faltam exatamente 5 minutos para as 18 horas. Em seguida, de repente, ouve-se uma transmissão do sistema. Faltam 5 minutos para escurecer. Por favor, todos os jogadores, retornem aos dormitórios antes de escurecer. Os fantasmas do armazém aparecerão à noite. Depois de ouvir isso, você de repente ficou um pouco nervoso, segurando firmemente o fantasma de catarro e olhando para o corredor pelo buraco da fechadura da porta de madeira em ruínas. Por que você realmente quer saber como são os fantasmas do armazém? Eles também têm equipamentos fantasmas? No entanto, você viu o oposto. As irmãs gêmeas estão todas trancadas no canto. Obviamente, elas não construíram uma porta. Eles provavelmente morrerão à noite. Neste momento, eles se levantaram e vieram até sua porta. Uma das meninas mais altas bateu na porta. Irmão mais velho. Você pode nos aceitar? Não queremos morrer à noite quando há fantasmas. Esta porta de madeira em ruínas não é a prova de som. Sulio também ouviu tudo claramente atrás dele. Ela olhou para sua expressão cheia de tristeza. Você não abriu a porta, mas perguntou em voz baixa. O que vocês fizeram durante o dia? Essa pergunta deixou as duas irmãs sem palavras. Se você estiver disposto a me deixar entrar com minha irmã, posso acompanhá-lo. Anteriormente, Sulio hesitou em persuadi-lo a deixá-los entrar, mas depois de ouvir essa frase, seu desgosto por eles. Metade da ideia foi dissipada. Ao mesmo tempo, seu estômago também estava um pouco desconfortável. Se 4 pessoas ficassem em um dormitório. Não consigo imaginar o quão forte seria o cheiro do banheiro. Se você tem essa mente, é melhor aproveitar os últimos minutos para explorar um dormitório. Depois de expulsar as irmãs, você as viu correndo para onde o casal morava. 702 bateu na porta, mas não sei o que as duas irmãs disseram. 702 finalmente os deixou entrar. Nesse momento, a transmissão do sistema tocou novamente. A noite chegou e o fantasma do armazém desceu. Observe que alguns fantasmas do armazém escolherão ir para salas com mais de 2 pessoas para bater na porta. Assim que a porta do dormitório for arranhada, o fantasma do armazém invadirá o dormitório. Quanto mais pessoas, mais vezes e por mais tempo o fantasma do armazém baterá na porta. Por favor, não compartilhe seu dormitório com outros jogadores casualmente. Depois de ouvir isso, sua expressão mudou. Felizmente, você não deixou as irmãs do outro lado entrarem. Embora você tenha o talento de companheiro de quarto, não precisa se preocupar em morrer. Mas esta porta do dormitório tem apenas 10 madeiras restantes. Ao mesmo tempo, você também notou que a porta do dormitório 708 onde a mulher de meia-idade está localizada foi construída. E você não acha que um dormitório de uma pessoa seja seguro. Nesse momento, Sulio cobriu o estômago e seu rosto não estava muito bom. Gufan, eu comi alguma coisa estragada ontem. Você disse sem palavras para discutir. Por que você me pergunta sobre uma coisa tão pequena? Mas Sulio piscou os olhos, muito angustiada. Eu não tenho lenços de papel. Com as mãos? Você realmente quer que eu te ajude? Neste momento, Sulio estava quase em lágrimas. Só pude cobrir meu estômago e corri para o banheiro, enquanto você estava olhando para a situação no corredor pelo buraco da fechadura, porque você estava muito curioso sobre como o casal de irmãs escolheria. Como esperado, a porta do dormitório 702 abriu rapidamente e o homem de dentro estava chutando constantemente as duas irmãs, deixando-as sair. Ao mesmo tempo, de repente, muitos passos abafados vieram do corredor. Obviamente, eles não eram de seres humanos normais. Naquele momento, as duas irmãs já estavam tomadas pelo terror, batendo incessantemente na porta do dormitório. Agora, em seus corações, o arrependimento era extremo. Arrependimento por não terem procurado recursos como os outros.
Por favor, nos deixe entrar, nós duas, irmãs, estamos dispostas a fazer qualquer coisa. Mas, mesmo batendo com força, não houve resposta. Rapidamente, o som dos passos dos fantasmas no corredor ficou cada vez mais claro. As duas irmãs chutaram ferozmente a porta do 702. Inesperadamente, uma criatura cinzenta e lacrimosa com feições distorcidas estava ao lado das duas irmãs. No segundo seguinte, um par de mãos grandes acariciou o rosto da irmã mais velha e quebrou seu pescoço diretamente. A irmã mais nova, assustada com essa cena, gritou aterrorizada e cambaleou até a porta do 707, que era o dormitório onde você e Sully haviam notado uma aura fantasmagórica mais forte antes. Infelizmente, a porta estava trancada por dentro. Nesse momento, o som do monstro mastigando ecoou por todo o 7º andar. Afinal, portas velhas não são à prova de som. Mesmo no banheiro, Sully sabia o que estava acontecendo. Ela se agachou e cobriu os ouvidos. Seu rosto estava cheio de terror. Vendo que a porta do 707 não abria, a irmã se uniu e correu para a porta da mulher de meia-idade no 708. Ela batia incessantemente na porta, implorando por ajuda, possivelmente por ainda ter consciência, e por ser apenas a irmã, a mulher de meia-idade finalmente abriu a porta, puxando a irmã para dentro. Depois de ver uma pessoa sendo comida viva, seu rosto ficou pálido de terror. Primeiro a cabeça, depois o corpo, e os ossos restantes foram esmagados com estalos. Quando Sully saiu do banheiro, ela olhou para você com pesar, porque o cheiro no quarto era uma mistura de vários odores. Não era que ela não fosse higiênica e não quisesse dar descarga, mas porque simplesmente não havia água. Ela nem sequer lavou as mãos. Gufan. Algo aconteceu agora há pouco? Você acena com a cabeça, um pouco constrangido. Finalmente, você contou um pouco do que havia acontecido. De acordo com as regras do sistema do jogo, fantasmas malignos iriam atacar dormitórios com mais de 2 pessoas, e os dormitórios abandonados agora têm apenas 2 pessoas. Então, depois de verificar várias vezes, ela só pôde sair lentamente. Quando o fantasma maligno se aproximou, você também investigou as informações do fantasma maligno. Fantasma maligno, uma das criaturas fantasmas de nível mais baixo, alta e com um gosto por comer pessoas. Geralmente aparece à noite. Armas contendo energia fantasmagórica podem causar dano ao fantasma maligno. Vendo a última frase, seus olhos brilharam imediatamente. Por que você por acaso tinha uma adaga fantasmagórica? Você se perguntou se poderia matá-lo com invisibilidade, e assim obter algumas recompensas. Mas você pensou sobre isso e finalmente decidiu desistir. Era melhor ser cauteloso. À medida que o som dos passos do fantasma maligno no corredor se afastava, Sully soltou um suspiro de alívio. Ufa, finalmente se foi. E você abriu o canal de bate-papo. Como esperado, havia mais de um fantasma maligno em todo o apartamento. O que devemos fazer? Estou com tanto medo. Há um monstro batendo na minha porta o tempo todo. Pessoal do andar de cima, tem mais de 2 pessoas no seu dormitório? Sim, eu vi uma garota do lado e tive pena dela, então a acolhi. Existem muitos fantasmas malignos em todo o apartamento. Estou no 3º andar. Há passos contínuos e rítmicos no corredor e no corredor. Quantas pessoas vão morrer hoje à noite? Em poucos minutos, restam apenas 60 e poucos. A probabilidade de sobreviver ao primeiro dia ainda é muito alta. O problema é que, depois de 3 dias, meu colega de quarto e eu perdemos todas as moedas fantasmas. Agora não temos nenhuma. Sim, temos que pagar 10 moedas fantasmas de aluguel todos os dias. É insuportável. Irmãos, como vocês usam o banheiro? Não há água e o banheiro já está cheio. Ainda bem que usei o banheiro em outro dormitório de suprimentos hoje. Outros dormitórios de suprimentos também podem ter banheiros. Sully resmungou. Ir ao dormitório de suprimentos para usar o banheiro? Isso é possível? Nesse momento, você diz a Sully para descansar primeiro. Se eu não aguentar na primeira metade da noite, me chame na segunda metade. Sully acenou obedientemente com a cabeça. Gufan, você é incrível. Você consegue dormir nessa situação? Descanso suficiente garante as ações do dia seguinte. Se houver monstros batendo na porta, não hesite. Use seu talento diretamente contra os monstros. Deixe-os mudar de alvo e ir para outro dormitório. O tom de Sully também estava cheio de obediência. Entendi, Gufan. Eu vou te ouvir. Mas à meia-noite, às 2 da manhã, Sully não aguentava mais. Então ele te acorda, que está deitado na cama de baixo,
e você começa a sentar na cadeira para fazer a vigília noturna até às 6 da manhã, quando a transmissão do sistema soa novamente. Restam 60 bilhões de jogadores. Sua classificação de número de jogadores restantes em todo o apartamento é superior a 30%. Todos os jogadores, por favor, escolham uma das seguintes recompensas em 3 minutos. Recompensa 1. Isenção do aluguel do primeiro dia. Recompensa 2. Imunidade a um ataque de fantasma em 24 horas. Recompensa 3. Obtenha uma arma comum. Atenção, armas comuns não podem causar dano a fantasmas. Ao ver essa cena, seus olhos brilharam de surpresa. Inesperadamente, todos os jogadores podem escolher uma recompensa. Ou seja, a competição mútua entre os apartamentos. É porque seu apartamento entrou no ranking dos 30% melhores que este é um prêmio concedido a todos os jogadores pelo apartamento. Depois de uma breve reflexão, você primeiro exclui a primeira opção. Quanto à segunda, também não é útil para você. Seu talento de invisibilidade tem efeitos colaterais, mas pode imunizar infinitamente contra danos de fantasmas. Então, você finalmente escolhe a recompensa 3. No entanto, para outros jogadores no apartamento, a recompensa 1 e a recompensa 2 devem ser as mais escolhidas. Afinal, muitos jogadores não conseguiram pagar o aluguel ontem. Escolher isenção de um dia de aluguel pode adiar por mais um dia. A recompensa 2, imunidade ao ataque de um fantasma, pode ser usada para explorar quartos de dormitórios desocupados. É uma pena que a duração seja de apenas 24 horas. Então os jogadores só podem usá-lo hoje. Isso foi o que Sully perguntou de repente. Gufan, preciso escolher essa isenção de aluguel? Ou escolher a recompensa 2 ou a recompensa 3? Não precisa. Nós dois escolhemos armas. Você escolheu isso porque o perigo não se limita a fantasmas. Sully acena com a cabeça. Depois de escolher a recompensa, você ouve o prompt novamente. Você recebe um machado de bombeiro e Sully recebe um facão. Após a seleção da recompensa, o sistema de jogo se manifesta novamente. Mudanças no segundo dia de sobrevivência. Primeiro, declare um ponto. Eu sou o chefe deste apartamento, uma boa pessoa. Espero que todos possam sobreviver, afinal, algumas coisas não estão sob meu controle. Mudança 1. O número de fantasmas zumbis aumentou e a energia fantasmagórica dos fantasmas zumbis foi aprimorada, exigindo portas de dormitório de segundo nível para defesa. Fantasmas zumbis atacarão aleatoriamente portas de dormitório de primeiro nível. Mudança 2. Uma sala de jogos com várias moedas fantasmas apareceu no primeiro andar, exigindo pelo menos 4 pessoas em uma equipe e no máximo 8 pessoas. Todos os jogadores podem jogar apenas uma vez por dia. Mudança 3. Matar outros jogadores pode render metade das moedas fantasmas e recursos da equipe adversária. Mudança 4. Os dormitórios de jogadores mortos se transformarão aleatoriamente em dormitórios de recursos ou fantasmas. Com o fim das dicas de hoje, todo o canal de bate-papo está cheio de repreensões ao chefe do apartamento. Você sugere a Sully para tomar café da manhã e depois descer para ver aquele jogo de moedas fantasmas para vários jogadores. Vale a pena mencionar que você correu para o banheiro no dormitório da porta ao lado, deixando Sully muito envergonhado novamente. Gufan, por que você foi ao banheiro do outro lado? Mas você olhou para Sully sem palavras. O que você acha? Vendo Sully encolher o pescoço. Você planeja atualizar o banheiro o mais rápido possível, mas não sei se será possível obter a função de descarga. Depois que vocês chegaram ao primeiro andar, algumas pessoas já se reuniram aqui, mas suas expressões não são muito boas, seus rostos estão pálidos e seus estados estão apáticos. Então você puxa Sully primeiro para ir para a fila do jogo de moeda fantasma para uma pessoa, e então você entra e descobre. Ainda é aquele esqueleto de ontem, então você não hesitou em escolher vida ou morte, e logo o esqueleto lhe entrega 2 cartas. Aparentemente, apenas 2 jogadores escolheram jogar vida ou morte ontem, e ambos falharam. Você pega outra carta aleatoriamente e descobre que é uma carta de vida. E imediatamente dá um suspiro de alívio, recebe a recompensa de 100 moedas fantasmas e sai com passos leves. Na verdade, Sully também pode jogar uma rodada. Mesmo que ela pegue uma carta de morte, ela pode usar seu talento para fazer a caveira atacar outros jogadores. Mas como Sully poderia fazer tal coisa? Inesperadamente, você de repente percebe um ponto. Se Sully deixar o monstro atacar você invisível, não seria maravilhoso? Dessa forma, a consciência de Sully pode não ser condenada. Assim que essa ideia surgiu,
Você a contou a Sulio em uma mensagem privada no canal de bate-papo. Embora Sulio estivesse um pouco chocada. Depois de ver seu olhar firme, ela só pôde acenar com a cabeça enquanto tremia de medo. E você encontrou um lugar deserto no corredor do terceiro andar. Afinal, você não sabe como o esqueleto vai acabar com você se Sulio e pegar uma carta de morte. Para evitar que o momento da invisibilidade esteja errado, você ativa diretamente a invisibilidade e se agacha no canto da parede do corredor. Neste momento, Sulio já entrou. Mas ela ainda está preocupada se deve ou não ouvir você. Mas e se a invisibilidade não funcionar? Seria melhor usar seu talento para enganar outros jogadores. Depois de suspirar com sua ousadia, Sulio finalmente fez o que você disse e escolheu vida ou morte, mas desta vez eram 2 cartas de morte e uma carta de vida. Sulio tem apenas 1/3 de chance de pegar vida. Ela pegou uma carta trêmula e o resultado foi uma carta de morte. Neste momento, a caveira se levanta. Sulio sente seu corpo inteiro rígido, e uma sensação fria sobe de seus pés até sua cabeça. Ela usa imediatamente o talento desastre. De repente, uma sensação maravilhosa apareceu na mente de Sulio. Sua perspectiva mudou para um raio de 1 quilômetro, e a cena dentro desse raio era cinzenta. Mas havia 3 prédios de apartamentos inteiros, totalizando 153 pessoas. Isso significa que ela pode escolher qualquer uma dessas 153 pessoas. Logo, Sulio viu Gufan agachado no canto do corredor no terceiro andar. Embora sua forma fosse ilusória, ele ainda podia direcionar ataques de caveira. No segundo seguinte, a caveira parou, contornou Sulio e abriu a porta, sob os olhares chocados dos jogadores. Ela vagou pelo corredor do terceiro andar. Um olhar vago apareceu novamente nos olhos vazios da caveira. O alvo dirigido por Sulio estava no corredor do terceiro andar. Mas ela não conseguia sentir. Desamparada, a caveira voltou para seu quarto novamente. E Sulio também foi expulsa. Gufan aproveitou a oportunidade quando não havia ninguém no corredor do terceiro andar para remover a invisibilidade e retornar ao primeiro andar para encontrar Sulio. Parece que é viável. Nossa combinação é invencível. Os olhos de Sulio se moveram ligeiramente. Você é muito ousado. Alguns sentimentos especiais surgiram em seu coração sob a tensão e emoção do momento. Você deve saber que Gufan ousou ser tão ousado. Foi também por causa do talento de desastre de Sulio e uma frase, ou seja, se o alvo transferido morrer, há uma probabilidade de que o fantasma escolha perseguir e matar Sulio novamente. Mas o ataque do fantasma falhou. É provável que ele não escolha perseguir Sulio. Parabéns aos dois. O que aconteceu agora? Por que aquela caveira saiu de repente? Sim, sim. Se vocês dois não derem uma explicação razoável, não pensem em sair. Então, Gufan pegou um talismã de incêndio e fez uma expressão feroz. Sem comentários. O que o súbito aparecimento da caveira tem a ver conosco? Vários jogadores que queriam continuar perguntando ficaram mudos porque Sulio também pegou uma faca de cozinha. Os dois pareciam bandidos. Então, um jogador do sexo masculino, um vendedor, piscou os olhos e uma aliança tentou apaziguar a situação. Vocês dois, não fiquem bravos. Estamos apenas tentando sobreviver. Estamos muito assustados com o que aconteceu com a caveira aqui. No entanto, ela tinha vagamente outras ideias em seu coração. A cena estranha agora estava definitivamente relacionada a essas 2 pessoas, pensou secretamente o jogador do sexo masculino, o vendedor. E Gufan e Sulio chegaram à entrada da sala de jogos multiplayer. A sala de jogos multiplayer de paredes fantasmas estava ao lado da sala de jogos de paredes fantasmas. Neste momento, muitas pessoas já estavam ocupando a frente da sala de jogos multiplayer. Sem dúvida, eles são jogadores interessados em jogos multiplayer, mas nenhum deles está disposto a se destacar. Neste momento, um homem com rosto quadrado e alta estatura se destaca de repente. Eu sou um policial à paisana. Mas algumas pessoas se juntem. Se alguma situação especial realmente acontecer, meus colegas e eu os protegeremos. Atrás dela está uma mulher sexy. Embora suas roupas sejam muito comuns. Mas havia uma aura sinistra entre suas sobrancelhas. Vendo que alguém estava disposto a se destacar e participar primeiro, e ainda era um policial do povo. De repente, as pessoas abaixo ficaram um pouco animadas. Logo, 2 homens grandes saíram. Vamos lá. Os 2 policiais notificaram. Sulio observou curiosamente esta cena. Ela se virou e perguntou a Gufan. Gufan, você acha que os 4 estarão em perigo? Definitivamente, não pense nisso. Eu disse antes que, para jogadores comuns sem talentos,
A cada rodada, explorar os dormitórios vazios é uma aposta. Ouvindo a análise de Gufan, Sully também concordou com a cabeça, parecendo perspicaz. Gufan, não imaginei que você fosse tão calmo. Parece que desde o apocalipse de ontem. Você tem estado assim o tempo todo. Você revirou os olhos para Sully, pensando secretamente consigo mesmo que era por causa do talento. Sem talento, provavelmente eu não estaria muito melhor. Logo, os quatro abriram a sala de jogos e entraram, mas em menos de 15 minutos a porta se abriu. A cena diante deles deixou todos sem fôlego.